Você sabe como e por que a Bíblia foi escrita? Como será que ela foi preservada ao longo do tempo e chegou até nós hoje? Nós vamos entender este tema no estudo de hoje, aqui no programa Escola Bíblica. Olá! Estamos juntos começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, porque através do programa Escola Bíblica a gente forma alunos no conhecimento da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que fez sua doação, você que mais uma vez fez com que a gente publicasse e agora vamos começar enviando a nossa nova revista Esperança, Eu Creio, revelando a Palavra de Deus, princípios bíblicos extremamente importantes para o momento que nós vivemos. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que faz a Novo Tempo acontecer, você que acredita nesta mensagem, compartilhando a Palavra de Deus. Através do rádio, através da web, através da TV, nós queremos, junto com você, levar esta mensagem de esperança. Obrigado. E obrigado a você que é um aluno da Escola Bíblica. Você que é um telespectador da Escola Bíblica, que está sempre com a gente, estudando, pede sua revista. Muito obrigado. Você já entrou no nosso site, o novotempo.com/Escola Bíblica. Você já entrou lá, deu uma olhadinha nas várias revistas que nós temos, qual é o tema que você gostaria de aprender mais? É sobre emoções, é sobre família, é sobre finanças, baseado na Bíblia. É o livro do Apocalipse, é o livro de Daniel, livros proféticos. O que você deseja entender? Você precisa compreender mais sobre a oração? Você gostaria de ver histórias de mulheres ao longo da Bíblia, para que a gente entenda que lições que a gente pode tirar? Então, tem muita coisa muito legal. Você quer entender sobre o tema do Espírito Santo? Você quer aprofundar seu conhecimento sobre o sábado? Você acha que não é bíblico ou isso é somente para aqueles que guardam o sábado? Tem muita coisa. Só passei aqui, então quero te motivar. Entra lá, novotempo.com/Escola Bíblica. E faça contato com a gente. Ligue para a gente. Agora a nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça sua revista Esperança. Nessa temporada, Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Ligue agora e compreenda mais da Bíblia. Eu quero orar para que o Espírito Santo, mais uma vez, nos acompanhe. Nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico e o Espírito Santo nos ilumina para que a gente entenda a Bíblia. E aqui, dentro desse livro, ou desses livros, desses 66 livros, a gente tem inúmeras lições, profundas reflexões para a gente viver e para ter esperança. Se eu estou falando para você que não tem, quero te convidar a ler a Bíblia. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado porque temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Obrigado pelo privilégio de termos aqui estudos, revistas que nos ajudam a compreender. Agora nós vamos iniciar uma nova temporada. Nos ajude, Pai, a refletirmos e aplicarmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu suplico por isso, em nome do Salvador. Amém.
Quero convidar você, nesse momento, a pegar sua Bíblia. Sempre no início de uma nova temporada, nós fazemos reflexões sobre esse livro, que é um livro, que é o nosso livro base para tudo que a gente estuda. E eu não sei se você tem crença religiosa, cristã, bíblica. Você está... Fiz o caminho aqui de... Você que lê a Bíblia normalmente, não sei se você tem essa crença, mas se você tem, talvez algumas informações você vai ouvir de novo e outras... Mas você sabe que às vezes, mesmo que eu ouça uma mesma informação, às vezes eu tenho uma outra reflexão sobre ela. Se você não tem, ou se você está começando a ter, mas se você deseja aprofundar o seu conhecimento do texto bíblico, eu quero te convidar. Vamos juntos, vamos juntos. Às vezes a gente pode ler a mesma história, ouvir as mesmas informações, de novo, mas eu sempre gosto de mencionar que nós podemos ser impressionados em tal ponto pela primeira vez. Então, mesmo que você esteja lendo um texto de novo, você pode ser impressionado pela primeira vez. O Senhor pode te tocar de alguma forma como você nunca tenha ouvido, você que lê normalmente. Se você não lê, eu quero te dizer que nós não temos aqui um livro que foi composto de forma natural, mas é um livro que foi composto de forma sobrenatural. Acredite nisso. E esse é o nosso primeiro estudo, e eu quero começar, quando você pega uma Bíblia ou quando você vê uma Bíblia, qual a definição que você tem a respeito deste livro, do que é a Bíblia? E a gente pode olhar de forma técnica, a gente pode olhar de forma espiritual. Como cristãos, nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, um livro singular na sua origem e também no seu conteúdo. E a gente pode dar muitas informações para comprovar isso. 1.600 anos de produção do primeiro até o último livro, 40 autores diferentes, locais diferentes e tudo entrando no mesmo processo harmônico, línguas, 3 línguas diferentes, sabe, línguas que habitualmente hoje não se, da forma como foi escrito, não se fala, não se interage. Então, nós temos essas línguas, como o grego e o hebraico, mas da forma como foram escritas, em todo o processo de linguagem, há sempre um processo de crescimento, um processo de evolução e de mudanças de expressões. Então, estamos falando de algo que para alguns poderiam dizer assim, é obsoleto e não tem significado, mas eu quero trazer reflexões com você hoje sobre esse livro. Como e por que a Bíblia foi escrita, como que ela chegou até nós, como que ela se preservou, né? Por exemplo, como que a gente consegue analisar o texto bíblico, por exemplo, quando a gente vai em Gênesis capítulo 13 e a gente faz uma análise aqui da conexão que há, ou melhor, da desconexão que existe entre o ser humano e Deus, aí a gente começa a entender o texto bíblico, porque no primeiro e no segundo capítulo nós temos o homem conectado com Deus, a descrição de um homem perfeito, de um homem que está ligado a Deus, um homem que ouve a voz de Deus. Mas a partir do capítulo 3 nós temos agora um homem que está aqui uma figura, né? Como se o aparelho, o computador, ele pudesse funcionar quando estava conectado, mas agora nós temos um homem que está desconectado. E isso começa a partir do que a Bíblia define como pecado. E de uma forma bem simplista, a gente vai aprofundar isso mais ao longo da temporada. O pecado é essa desconexão ou essa predisposição inicial que o homem tem agora de não querer mais ouvir a Deus. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, temos que entender que o Senhor tem que criar formas para que a gente esteja conectado. Portanto, o pecado quebrou a relação direta que Deus tinha com o ser humano. Interrompeu esse lapso. Não há uma conexão agora mais direta. Isaías capítulo 59, verso 2, o livro do profeta Isaías.
que é chamado dentro da estrutura bíblica de um profeta maior, de maior influência. Capítulo 59, verso 2, já adianto, a Bíblia originalmente não tinha capítulo e versículo. Por isso que muitas vezes nós não devemos ler o texto bíblico só de forma, né? A gente tem que entender, como não tinha capítulo e versículo, que conexões que existem, como uma escrita corrida que a gente tem. Capítulo 59, verso 2. Só um segundinho, só vou beber uma aguinha aqui, porque a garganta deu aquela, sabe quando dá aquela coçadinha assim? Então vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, ou seja, os pecados, os erros. E aqui, de forma deliberada, se eu tomo uma decisão, eu sei que isso é errado, isso me separa. Mas também, originalmente, na minha natureza, então pode ser um pecado deliberado, ou seja, algo que eu tenho consciência que eu estou fazendo errado? Pode. Mas é a minha natureza também que me separa. Eu não tenho vontade natural de fazer o que é correto. Isso me separa de Deus. Mas o Senhor tem que criar formas, laços, maneiras para que eu esteja de novo conectado com Ele. Deus, então, escolheu profetas para o representarem, transmitindo a sua mensagem e escrevendo o texto bíblico ao longo de aproximadamente 1.600 anos. Então, como é que eu vou me conectar? Quais serão os caminhos? Quais serão as formas que eu vou criar para que haja uma conexão? Deus escolhe pessoas para que falem diretamente. E essas pessoas vão estar intensamente ligadas agora a escrever o texto bíblico. Então, a Bíblia é a forma que, como Deus me fala, através da linguagem que eu compreendo, da linguagem humana. Sabe por quê? Porque se eu não falar uma linguagem compreensível, quem vai entender? Quando eu pergunto aqui, deu para entender? Não, em nenhum momento eu penso em, estou subestimando ou dizendo a pessoa não está... Não, é porque às vezes eu quero dizer uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Esse dia aconteceu até uma coisa interessante. Eu encontrei um telespectador que havia assistido o programa no dia anterior, no outro dia ele me encontrou. Aí ele falou assim, pastor, não entendi o que você quis dizer ontem. Aí, sobre o que especificamente? Aí ele usou, eu usei uma ilustração que ele não tinha entendido. Aí eu fui explicar para ele a ilustração. Aí eu saí depois pensando assim, estou conseguindo explicar? Está ficando claro? Então, quando eu te pergunto, está ficando claro? É porque esse é um grande desafio. Se eu estivesse aí, sentado com você na sala, eu te agradeço porque você está me recebendo aí na sua casa. Mas se eu estivesse aí, você me perguntaria, então, o que é o texto bíblico? O texto bíblico é Deus colocando para mim na linguagem que eu consigo entender. Então, a Bíblia foi escrita na linguagem que eu consigo entender. Aí você me olha e diz assim, pastor, mas eu não consigo entender tudo. É possível. Eu também, às vezes tenho que ler de novo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu posso pedir que o Espírito Santo me dê iluminação. Porque o problema não está com o texto bíblico, sabia? O problema está, às vezes, com a minha percepção. E aqui tem o pecado que causa separação? Tem. Mas tem também, às vezes, a forma como a gente se relaciona, nosso dia a dia, o momento que a gente está naquela hora, às vezes questões culturais, a forma como eu aprendi ao longo da vida, e aí eu fecho os olhos e não quero entender. Dá para entender isso? Às vezes,
A pessoa acha que até a gente está compartilhando alguma coisa daqui, não, ele está tentando me convencer. E aí a pessoa já se fecha. Mas lembra, o texto bíblico é a linguagem que o Senhor fala para mim e para você, que eu posso entender. Carta de Pedro, a Igreja Cristã, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então entendamos que quando a gente abre o texto bíblico, a gente não está lendo aquilo que Deus quer que a gente, aquilo que o homem quis que a gente lesse. Nós estamos lendo aquilo que Deus quis que o homem escrevesse para que chegasse até nós. Deus não ditou, não ficou dizendo, não. Ele inspirou o autor, conduziu a escrita, a composição. E eu tenho que me abrir. Mas aí a gente vive um momento assim tão, sabe, eu diria assim, de incredulidade ou até de subjetivar, assim, colocar o texto bíblico, não, isso não é bem assim, isso não é dessa forma, isso era para aquela época. Por isso eu te convido, abra o coração, leia o texto, relacione outros textos, sabe, sobre o mesmo assunto. E o Senhor vai dando iluminação, mas eu não posso acreditar naquilo que às vezes algumas pessoas que se dizem estudiosos da Bíblia dizem. O texto por si só, ele fala para nós. Ele falou para aquele público que o autor tinha primariamente como intenção. Primeiro, carta de Paulo que escreveu a Timóteo, falou para aquele público, mas ele quer falar para nós também. E aí, quando eu leio o contexto, eu vou entender se é uma questão cultural para um problema da época e de que forma eu vou aplicar para mim. A gente vai trabalhar isso ao longo da semana, porque isso é importante, porque a gente tem uma diversidade literária na Bíblia, que é importante. Mas a gente tem orientações. A Bíblia é, portanto, a mensagem divina que chega a nós em linguagem humana, para entendermos os desígnios e propósitos de Deus para a humanidade. Está aqui, isso aqui vale a pena a gente sublinhar, tá? O objetivo de Deus é mostrar seus desígnios e propósitos para nós. Então o Senhor tem coisas para me dizer. A palavra de Deus é Deus dizendo, Gilmar, a vida é por aqui, a vida é dessa forma. Não que é um Deus que está querendo ficar me fiscalizando, não. É como um pai amoroso que tem um caminho que ele sabe que vai ser melhor para o seu filho. Ele está dizendo, filho, vai por aqui, filho. É aquele Deus que me criou, então sabe exatamente das necessidades que eu tenho. Deus, a criação de Deus foi moldar cada detalhe em nós, cada parte do nosso corpo. Então, se existe alguém que sabe o que eu preciso, é Deus. Deus sabe o que você precisa. Por isso eu tenho que ouvir a voz dele. Só que hoje, às vezes, a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E, às vezes, a gente questiona aquilo que Deus está apresentando, dizendo para nós. Vamos lá, informação técnica, para a gente ter noção quando a gente pega a Bíblia, né? Ela vem da palavra grega biblos, que dá a ideia de livros. Este é um nome bastante adequado, porque a Bíblia é composta, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu aproveito para dizer, essa é uma separação, simplesmente uma separação técnica, a Bíblia que a gente tem no Antigo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento, mas ela é toda inspirada por Deus. Então não quer dizer que o Antigo Testamento não vale mais. Não. Você vai ver que temos conexões diretas de livros do Antigo e do Novo Testamento, como, por exemplo, o livro do Apocalipse, ligação direta, tá? Quero lembrar você, se você começou o programa aí na metade, agora assistir, aqui a gente está começando uma nova temporada, então
Estamos estudando uma nova revista Esperança. Você pode pedir a sua, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Para você que não pegou lá a introdução do programa, tá bom? Nossa equipe está pronta para te atender. Seguimos, então, depois dessas informações técnicas. Por ser um conjunto de livros, nós precisamos considerá-la como sendo uma literatura, um tipo peculiar de literatura, uma literatura que é autoritativa, que não a impede de ser uma revelação divina, contudo em linguagem humana. Por que nós devemos considerá-la uma literatura? Porque a gente tem uma diversidade literária dentro do texto bíblico. Então nós temos estilos literários. Vamos lá, a gente tem profecia, a gente tem poesia, a gente tem parábola, a gente tem histórias, narrações de histórias, a gente tem leis, a gente tem são cartas, né? Cartas escritas para determinadas comunidades. Falei profecia também? Não lembro se eu falei aqui. Profecia, né? Que são previsões, estrutura poéticas, músicas. Então, por isso que a gente tem essa diversidade. Mas lembra bem, o Senhor, aqui é o grande detalhe, dentro dessas estruturas literárias, o Senhor quer me falar o caminho, os desígnios, a forma como eu tenho que viver. De todas essas maneiras. Por quê? Porque os autores bíblicos usaram essas estruturas que estavam de acordo com a mensagem que o público deles iria ouvir e que é como eu devo ouvir. Então, quando eu estou falando que existe uma diversidade literária, eu estou falando para que eu interprete corretamente o que o autor bíblico quis dizer. E eu não estou dizendo que isso não é normativo, ou seja, que o Senhor não está me dizendo que tem uma autoridade. O Senhor vai me dizer através de uma poesia, através de uma música, através de um salmo, o Senhor vai dizer: Gilmar, é esse o caminho, é disso que você tem que crer. Eu poderia, por exemplo, aqui citar, não vou citar hoje, não, vou citar rapidinho aqui. São João capítulo 11, que a gente tem uma descrição de uma história nos evangelhos, que é a ressurreição de Lázaro. Então não é só a história da ressurreição de Lázaro. São princípios de crença sobre o estado do homem na morte, por exemplo. Eu faço uma análise outro dia sobre esse texto. São João capítulo 11, ele vai dizer que a morte é um sono. Aí eu vou ligar com a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 17. Lá ele vai dizer que aqueles que dormem um dia vão acordar. Então eu relacionei com a história descrita em São João capítulo 11. Deu para entender? Eu estou lendo uma história, mas tem um princípio ali, bíblico, sendo ensinado para mim. Estou lendo uma profecia, estou lendo um princípio que está sendo apresentado para mim aqui. Mas a gente vai estudar isso ao longo da semana. Então, eu quero te convidar a degustar, sabe assim, saborear o que a Bíblia tem. É que às vezes a gente faz leitura assim, eu entendo. A gente pega um texto e publica aquele texto, mas a gente não vê a beleza do que há por trás daquele texto, sabe? Então, e é esse o desafio que a gente tem. E o corre, e as formas como são apresentadas têm nos afastado da beleza que o Senhor quer nos apresentar através do autor bíblico e do que está aqui hoje. Vamos lá? Sequência aqui para a gente concluir. A Bíblia contém uma metanarrativa. Tudo que está escrito tem um pano de fundo, ou seja, algo que une todas as histórias. E ela também possui um personagem central. E é o plano da salvação que está por trás. É o Senhor Jesus Cristo que está por trás. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Da criação e da recriação. Então, eu tenho que olhar um ponto ligado ao outro, uma história ligada à outra, uma poesia que se liga com a história, uma parábola que se liga com a história, e um princípio sendo apresentado.
Estou sendo claro para você? Quando a gente faz isso, a gente começa a fazer reflexões de que às vezes nós nos equivocamos com alguns conceitos que nós damos para determinada leitura. Sabe, às vezes a gente pode dizer uma coisa que o texto não está dizendo. A gente pode estar criando um princípio que o Senhor não quis dizer para o autor bíblico. É isso. Por isso eu quero te motivar ao longo dessa temporada a ler o texto bíblico de forma diferente. E eu já falei isso em outra temporada. Sem pressa, meditando. E eu posso até sugerir, pegue textos, por exemplo, que você já sabe de cor e leia o contexto daquele texto, tudo que está ali. Em que história está inserido? Eu posso citar um exemplo aqui, São João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por si só, nós temos o plano da salvação aqui. Mas leia a história que está por trás. Qual é o pano de fundo que está aqui? Né? Então, amanhã, a gente vai abordar isso. Qual é o pano de fundo que está por trás desta mensagem? Que tal lermos o texto bíblico dessa maneira? Você deseja? Você quer? Então, te motivo. Anote uns textos que você sabe de cor, ou que você tem ouvido, ou que você viu numa postagem, e mergulhe no pano de fundo que está por trás. Tá bom? Vamos lá? Concluindo aqui, São João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo aqui, para aqueles líderes religiosos que liam a Bíblia, Jesus está dizendo assim, aqui não é um imperativo, sabe? Não é um imperativo, não está dizendo examinem. Não, Jesus está dizendo assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, mas elas testificam de mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele, Jesus, o Messias, o Salvador, é o pano de fundo, é aquele que se apresenta em toda a Escritura. E isso faz-nos, ou deve fazer-nos pensar em como temos lido a Bíblia. Eu quero concluir com esse texto aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Lembra? Ele está escrevendo para Timóteo, um filho na fé. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, Timóteo, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Vamos parafrasear. Gilmar, toda a Escritura é inspirada por Deus, Gilmar. Toda. E ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça. A fim, Gilmar, de que você seja um homem de Deus e perfeito. E perfeitamente habilitado para toda a obra. É isso que o Senhor está dizendo. Há uma verdade aqui, há um princípio bíblico aqui, há que toda Escritura é inspirada, toda. Agora há um pano de fundo ainda mais profundo. Ele está dizendo, o Senhor quer trabalhar através da palavra na tua vida. Ele fala para mim e fala para você. Pai, abrimos o nosso coração para que o Senhor fale através da tua palavra nessa temporada. Eu clamo por isso, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã.